Existem diversos pilotos que conquistaram o mundo com diferentes aspectos de pilotagem, seja por sua capacidade em análise de corrida, velocidade, estilo, agressividade ou mesmo talento puro, e eu mesmo sempre apreciei cada piloto por suas peculiaridades, mas hoje decidi expor meu lado nessa discussão, pois meu piloto favorito é o Ryan Villopoto. E apesar de saber que essas escolhas são extremamente pessoais, sempre admirei esse piloto por suas conquistas insanas. Pode ser difícil acreditar, mas quando eu estava observando alguns números sobre o AMA Supercross, fiquei impressionado com uma coisa. Durante os 46 anos de história do campeonato, apenas 23 pilotos se sagraram campeões. Parece difícil acreditar que dentre todos os pilotos da história, apenas tão poucos alcançaram essa glória. Mas isso se deve ao fato de que alguns dominaram por muito tempo. E esses são os fatos que me obrigam a escrever o roteiro sobre esse piloto, que alcançou a glória máxima do nosso esporte 4 vezes, e é apontado como o piloto mais eficiente da história. Ele foi completo, sua carreira amadora, sua trajetória profissional, seus títulos, seus objetivos. Ele sempre se esforçou ao máximo em tudo que decidiu enfrentar, e o mínimo que eu poderia fazer é uma pequena explicação sobre sua carreira, e os motivos de muitos, inclusive eu, o colocarem como um dos melhores pilotos de todos os tempos. Então já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque eu sou o César do Piloto Off-Road, e esses são os momentos mais icônicos da carreira de Ryan Villopoto. Número 6, carreira amadora. Muitos já devem estar imaginando que Villopoto foi absolutamente dominante em sua carreira amadora, então eu já iria começar o vídeo pela parte boa, mas não. Na verdade ele foi, digamos, mediano. Ele sempre se destacou no meio do pelotão e chegou a conseguir um apoio de fábrica da Team Green Kawasaki, mas foi ofuscado durante toda a sua carreira nessa época por Mike Alessi, que na época já era um piloto experiente e se tornou um dos maiores campeões amadores da história. Quando Alessi subiu para os profissionais, Villopoto se viu novamente ofuscado, dessa vez por Jason Lawrence, do qual já falamos aqui no canal, e um piloto ao qual Villopoto não conseguiu vencer. Quando Ryan subiu para os profissionais em 2006, ele abandonou o Loretta Lyns, totalizando a soma de um título amador. Sim, quem olhasse apenas para isso, seria difícil imaginar onde ele poderia chegar. Número 5, categoria 250. Quando ele se tornou profissional em 2006, Villopoto veio com uma nova mentalidade, e foi provavelmente isso que abriu seu caminho em meio aos pilotos experientes da categoria. Já em 2006, ele foi declarado o estreante do ano e não era para menos. Ele venceu o AMA Motocross em seu ano de estreia e fez todos no paddock olharem com mais atenção aquele jovem piloto da Kawasaki. Mas esse foi apenas seu primeiro ano. Com uma tocada extremamente agressiva, talvez um dos últimos pilotos campeões a apresentar uma condução desse tipo, ele alcançou mais 2 títulos no motocross nos 2 anos seguintes, deixando bem claro que havia chegado à categoria para dominar. E claro, ainda tem o Supercross, onde apesar de alguns deslizes, ele foi campeão em 2007 na West Coast e conseguiu o incrível feito de subir para as 450 com 4 títulos do AMA já em suas mãos. Isso é o que eu chamo de virar o jogo. Número 4, domínio no motocross das nações. Apesar de vários feitos nos campeonatos AMA, algumas das histórias mais interessantes sobre Ryan aconteceram nessa prova. Vamos começar por 2006, quando ao lado de James Stewart e Ivan Tedesco, eles se tornaram campeões, após uma tranquila trajetória até a vitória. Mas para mim, a cereja no bolo veio mesmo em 2007. O Nações daquele ano aconteceu nos Estados Unidos, e Villopoto já era apontado como uma grande revelação americana. E ele surpreendeu até mesmo os mais céticos. Vamos aos fatos. Naquele dia quente e ensolarado, ele fez o que tantos grandes nomes antes dele não conseguiram. Villopoto se tornou o primeiro piloto da história a vencer as 2 baterias do evento, em uma moto 250. De alguma forma, ele conseguiu vencer todos os pilotos da 250 e da 450, europeus e americanos. Isso incluía Tony Cairoli, Rick Carmichael, Chad Reed, apenas para citar alguns nomes. E só para que não restem dúvidas sobre o tamanho desse feito, na primeira bateria, onde corriam as 250 mais 450, ele abriu 15 segundos de vantagem quando cruzou a linha de chegada.
Já na outra bateria, 250 mais Open, ele abriu de forma inacreditável 1 minuto e meio e chegou a ultrapassar até mesmo o 10º colocado da prova. Só para que não passe batido, ele também venceu nações de 2008 e 2011, totalizando assim 4 nações vencidos. Acho que está bem claro o tamanho de seus feitos nessas competições entre países. Número 3, categoria 450. Se alguém estiver se perguntando se já chegamos ao ápice da carreira desse cara, a resposta é não, já que ele chegou ao topo da modalidade quando competia a bordo de sua KXF 450 na categoria principal, e não é para menos. Após um ano de adaptação nas motos de maior cilindrada, ele se tornou imbatível, de novo, somando 4 títulos consecutivos, dessa vez no Supercross, um feito que só havia sido executado por Jarry McGrath, simplesmente o rei do Supercross. Ele também competiu a versão inaugural do Monster Cup, onde venceu as 3 corridas da noite, e faturou assim o prêmio de $1 milhão. Mas seus títulos não ficaram apenas nos indoors. No motocross, ele também obteve sucesso e conquistou o título em 2011 e 2013. Então, resumindo, esse cara se tornou o segundo piloto com mais títulos AMA na história, empatado com McGrath, e fez isso sempre pilotando de forma agressiva e chegando ao seu limite todas as vezes que entrava em uma pista. E se isso não foi suficiente para fazer dele o piloto favorito de muitas pessoas, eu não sei o que faria. Número 2. A campanha Villopoto contra o mundo. Observando algumas discussões nos comentários do vídeo que fiz sobre Carmichael, vi que nosso amigo Jean Silva aplaudiu o fato de Villopoto ter ido à Europa no final de sua carreira, para se testar em uma categoria diferente. Apesar de sabermos que não ocorreu como esperado, e uma lesão acabou o retirando do campeonato de forma precoce, não há como não enaltecer um piloto que já havia conquistado tudo em sua terra, sair de sua zona de conforto para tentar algo que ainda não havia sido tentado. São esses detalhes que me fazem admirar esse piloto de Washington. E apenas lembrando, ele ainda conseguiu vencer a etapa da Tailândia antes de se lesionar. O cara era monstro demais. Número 1. Aposentadoria e a Yamaha. Muitas vezes eu vejo o pessoal se questionando sobre como os pilotos sobrevivem após sua aposentadoria. É óbvio que alguém como Villopoto ganhou dinheiro suficiente para a vida toda, mas o cara se aposentou com apenas 26 anos, e isso é realmente inacreditável. Se ele continuasse, muito provavelmente poderia alcançar muito mais títulos. Mas a vida dedicada ao esporte cobra um preço e em 2015 ele se aposentou com a idade já mencionada. Mas para quem estava preocupado com as finanças do piloto, em 2018 ele foi manchete nos sites especializados, após firmar uma parceria com a Yamaha. Parece absurdo para um piloto que percorreu toda a sua carreira a bordo de uma Kawasaki, mas grandes campeões como Ryan Villopoto são cobiçados pelas marcas mesmo após a sua retirada das pistas, e hoje ele segue sendo tipo um embaixador da marca. E assim encerra a trajetória do piloto que fez mais com menos, ao conquistar 10 títulos do AMA em apenas 8 anos de carreira. Isso com certeza deve ser mais algum recorde. E muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, teremos vídeos semanais por aqui. Deixe também seu comentário logo abaixo sobre o Ryan Villopoto, ou se tem algum outro piloto que você gosta mais ou que prefere. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.